Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Depois da morte da minha mãe, a minha tia Solange insistiu para que o papai enviasse dinheiro para ela vir morar com a gente em São Paulo. Ela argumentava que ele não conseguiria cuidar de nós sozinho e que tudo estava muito recente. Com certeza ele estava precisando dela. E o meu pai, que gostava muito dessa irmã, enviou o dinheiro da passagem, permitindo que ela finalmente realizasse o sonho de se mudar para cá. A tia Solange chegou prometendo milhões de coisas ao papai. Queria trabalhar, fazer isso, aquilo. No entanto, o meu pai pediu para que ela cuidasse de nós, oferecendo um salário. E sugeriu, inclusive, que ela terminasse os estudos. E a minha tia adorou a ideia. Mas, na verdade, ela era um pouco preguiçosa. Só fazia as coisas em casa quando sabia que o papai estava prestes a chegar. A tia Sol dormia o dia inteiro e quando a gente dizia que estava com fome, ela mandava a gente assistir um pouco mais de televisão. Sabe, quando a minha irmã chorava de saudade da mamãe, a tia não a pegava no colo e nem dizia uma palavra de carinho. Ela dizia apenas que éramos crianças mimadas e que a nossa mãe não tinha nos ensinado direito. E eu brigava com ela porque eu não achava certo ela falar da mamãe sem ao menos tê-la conhecido. A minha mãe era maravilhosa e sempre nos dava muito carinho e educação. E eu me lembro que todos os domingos saíamos para passear. O papai nos levava ao parque, ao circo, fazíamos piqueniques e éramos uma família feliz. Sem contar que o meu pai vivia sorrindo, contando piadas e brincando com a gente. Mas depois da morte da mamãe, ele se fechou e quase não sorria mais. A minha mãe sofria de um problema grave no coração e infelizmente essa doença acabou a levando de nós. E isso nos deixou um vazio imenso, especialmente na vida do papai, que se jogou de cabeça no trabalho. Ele saía bem cedo e só voltava à noite, quando estávamos prestes a dormir. Parecia que o papai tinha medo de conversar com a gente e dava a impressão de que estava sempre fugindo. Mas, tirando isso, ele não nos deixava faltar nada. Não bebia, não fumava e não tinha vícios. O meu pai era um homem exemplar e de caráter. No fundo, ele só estava perdido como nós. Olha, eu comecei a perceber que a tia Solange só era carinhosa e amorosa com a gente quando o papai estava por perto. Na frente dele, ela nos beijava, nos abraçava, dizia que nos amava muito. Mas quando estávamos apenas nós três, ela nem nos olhava. Bom, o meu pai trabalhava em uma empresa multinacional e ocupava um cargo importante lá dentro. E um dia ele precisou viajar para a Alemanha para resolver um problema com uma máquina que ele tinha muito domínio. E antes de partir, ele conversou com a Natália e comigo, pedindo que obedecêssemos a tia e nos prometeu que assim que voltasse faríamos muitos passeios legais, o que nos deixou pulando de alegria. Ele também disse à tia que ficaria fora por 1 ou 2 meses e a deixou responsável por nós. Papai deixou dinheiro, cheques e um número de telefone para ela ligar caso precisasse. E a tia garantiu ao papai que ele poderia ir tranquilo, pois tudo estaria em ordem quando ele retornasse. E foi só o papai virar as costas que a tia mudou totalmente.
Inclusive, ela trouxe o namorado dela para dentro de casa. Ele não trabalhava, dormia tarde e acordava ainda mais tarde. Além disso, consumia toda a nossa comida e frutas e ainda nos tratava como empregados, dando ordens o dia inteirinho. Enquanto isso, a tia passava o tempo deitada no sofá, assistindo às novelas da tarde. Olha, todos os dias a tia pedia pizza. E quando a gente dizia que queria comer comida de verdade, ela respondia que pizza também era comida e que eu e a minha irmã éramos muito frescurentos. E sabe de uma coisa? Os nossos dias sem o papai foram horríveis. Eu só podia sair para ir à escola, nem brincar com os meus colegas ela permitia. E se eles vinham em casa, a tia mandava todos embora, dizendo que o meu pai não queria crianças ali. Eu falava que ela era uma mentirosa, que o papai sempre gostou de receber os meus amigos. E a tia, de raiva, me colocava de castigo, enquanto o namorado dela ficava rindo de mim. E o meu pai ficou mais de 2 meses na Alemanha. E a tia era quem ligava para ele. E a cada 15 dias ela o colocava a par de tudo o que estava acontecendo em casa. Ou melhor, do que ela inventava. A tia Sol dizia que nos levava ao parque, que me ajudava nas lições de casa e que estava cuidando de nós como se fosse a nossa própria mãe. Ela inventava uma história bonita para o papai, sabe? E ele acreditava. E quando ele pedia para falar com a gente, ela ficava ao nosso lado, nos controlando o que dizer e ameaçando nos dar chineladas se falássemos qualquer coisa que a prejudicasse. E uma vez, a minha tia e o namorado dela saíram para passear. Ela pegou o talão de cheques do papai e o dinheiro que ele tinha deixado para usar com a gente. E os dois foram comemorar o tempo de namoro. E me pediu para eu cuidar da minha irmã, dizendo que já voltava. Mas naquele dia, ela demorou bastante para retornar. E eu dei graças a Deus. Assim a gente podia ter a nossa liberdade, assistir os nossos programas favoritos. Estava eu e a Natália assistindo televisão, quando a dona Carmen, a vizinha, me chamou na porta, dizendo que o meu pai estava ao telefone querendo falar com a minha tia. E eu acabei dizendo a ela que a tia tinha saído. Então ela mandou eu mesmo ir conversar com ele. E eu corri para falar com o papai. Primeiro, ele perguntou por que o telefone em casa só chamava e ninguém atendia. Eu respondi que não sabia. Depois, ele perguntou onde estava a Solange. E eu disse que ela tinha saído com o namorado. E o meu pai ficou surpreso. Primeiro por saber que ela tinha nos deixado sozinhos em casa. E depois por descobrir que ela tinha um namorado. Mas ele ficou mais surpreso e furioso quando eu contei tudo, mas tudo o que estava acontecendo. Inclusive que o namorado da tia estava morando em casa desde o dia que ele viajou. E o papai ficou até mudo e na sequência pediu para eu não comentar nada com a minha tia sobre a nossa conversa e me garantiu que até o final da semana estaria em casa. E me agradeceu por eu estar cuidando da minha irmãzinha e finalizou a nossa conversa dizendo que nos amava absurdamente. Eu estava tão feliz que mal conseguia me conter, mas decidi não contar nada a Natália sobre a volta do papai, com medo de que ela pudesse deixar escapar alguma informação para a tia. E quando a minha irmã perguntou o que o papai queria, eu disse que a ligação havia caído e não consegui falar com ele. E a Natália ficou triste, mas a minha intuição estava certa, porque assim que a tia entrou com o namorado, a Natália
A Natália deu com a língua nos dentes e acabou revelando que o meu pai tinha ligado. E a minha tia ficou completamente desorientada, querendo saber o que eu tinha conversado com o papai. E eu disse que a ligação havia caído. E para minha surpresa, ela acreditou. Então pediu para o namorado dela conectar o fio do telefone novamente, dizendo que iria ligar para o meu pai e descobrir o que ele queria. E foi nesse momento que eu percebi que ela mantinha o fio do telefone desligado e só conectava quando precisava fazer uma ligação para ele. Talvez ela tivesse medo de que a gente atendesse o telefone. Enfim, a tia tentou ligar para o papai algumas vezes na semana, mas ele não a atendeu e isso a deixou um pouco preocupada. Mas o namorado dela, o Décio, dizia que a ligação internacional às vezes era complicada e que poderia estar com problemas. E foi aí que ela quietou. Olha, a nossa rotina continuava igual. Eu levantava de manhã, escovava os dentes, preparava o meu café, dava o café para minha irmã e ajeitava o cabelo dela do meu jeito. Depois íamos juntos para a escola enquanto a tia e o namorado dela continuavam dormindo. Mas na quinta-feira de manhã estávamos sentados à mesa tomando café quando eu ouvi alguém abrir a porta da sala. E eu corri para ver quem era e dei de cara com ele, com o meu pai. Eu sinceramente não consegui conter a alegria e corri para abraçá-lo. E ele bem baixinho perguntou onde estava minha tia. E eu respondi que ela estava dormindo. E ele me pediu silêncio, que iria fazer uma surpresa para a tia. E quando a minha irmã viu o papai, ela também ficou feliz e teve a mesma reação que eu. Mas o papai também pediu para ela se acalmar e conseguiu controlar a euforia dela. Papai então perguntou se a tia não levantava de manhã para preparar o nosso café e nos levar para a escola. E eu expliquei que não, que ela e o namorado ficavam dormindo. E o meu pai ficou visivelmente irritado e pediu para nós dois ficarmos sentados no sofá que ele iria chamar a tia. E como eu fiquei na sala com a minha irmã, não sei exatamente o que aconteceu entre o meu pai e os dois no quarto. Mas eu ouvi a minha tia saindo atrás do papai, implorando para que ele tivesse misericórdia dela. Mas o meu pai estava muito irritado e pediu para o namorado dela ir embora antes que a situação se agravasse ainda mais. E o rapaz vestiu uma calça e uma camiseta e se mandou. Papai foi ao telefone e ao discar percebeu que não conseguia completar a ligação. E ele então foi direto ao fio e viu com seus próprios olhos que estava desconectado. Daí ele reconectou o fio e ligou para a mãe dele na Bahia, contando tudo o que a tia estava fazendo. E ele disse que a tia seria mandada de volta, pois não queria alguém falso em sua casa. A minha tia chorava como uma criança e eu cheguei a sentir pena dela. No entanto, meu pai estava firme em sua decisão e não mostrou compaixão. Ele ajudou a tia a fazer as malas, indignado pelo fato dela ter colocado um homem dentro da nossa casa, e a questionou se ela não tinha pensado que eventualmente ele voltaria. Mas a tia continuava apenas a implorar pelo perdão dele e não dava uma satisfação de nada. E mais bravo ele ficou quando pegou o talão de cheques e viu que várias folhas haviam sido usadas e tudo com pizzaria, restaurantes e até uma aliança a tia havia comprado para pedir o namorado em casamento. E o meu pai? O meu pai achou aquilo o cúmulo. E na tentativa de convencer o papai, ela devolveu o par de aliança que ainda estava com ela.
mas nada adiantou. E antes do papai comprar a passagem de volta, ele deixou a minha tia conversar com o namorado. Afinal, os dois precisavam se acertar. No entanto, o rapaz alegou que era muito jovem para se comprometer e que só estava se divertindo com ela. E depois que a tia embarcou de volta, o meu pai prometeu cuidar de nós como fazia antes e pediu perdão por ter confiado nela, acreditando que a tia Sol seria uma pessoa em que se podia confiar. E papai voltou ao seu estado original. E a nossa família, embora faltando a mamãe, conseguiu seguir feliz. Alguns anos mais tarde, o meu pai começou um relacionamento com uma colega de trabalho, a Mara, e os dois decidiram se casar. A Mara era uma pessoa muito legal e se dava bem com a gente. Então apoiamos a relação deles e a nossa família cresceu com a chegada do Vinícius, o filho que eles tiveram. E depois de um tempo, a minha tia Sol voltou a procurar o meu pai e pediu desculpas pelo que havia feito. Ela conseguiu finalmente se mudar para São Paulo. A tia conheceu um rapaz pela internet, casou com ele e se tornou outra pessoa, muito mais legal.